meu irmão, minha irmã, nós estamos conversando sobre os 4 dogmas marianos. Já tivemos oportunidade de falar sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O segundo dogma sobre o qual eu queria falar é sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Maternidade divina. Ela é a mãe de Deus, a Theotokos. Os orientais de rito bizantino dizem tão bonito em toda a missa: verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus, bem-aventurada e imaculada para sempre, Mãe do nosso Deus, mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, tu que, conservando tua integridade, deste à luz o Verbo de Deus, tu és, na verdade, Mãe de Deus, nós te glorificamos. Essa é a consciência antiga da Igreja, a mais antiga oração a Nossa Senhora, que é aquela chamada Subtum Presidium, é antiquíssima, antiquíssima, já traz esse título: debaixo da tua proteção nos refugiamos, ó Santa Theotokos, ó Santa Mãe de Deus. Mas o que significa chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus? Primeiro, ela não é Mãe de Deus Pai, de jeito nenhum. Nem ela é mãe do Deus Espírito Santo, de modo algum. Ela é mãe de Deus Filho feito homem. A questão toda, meus queridos irmãos, mais do que Nossa Senhora, a questão aqui é Cristo. Chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus é defender a nossa fé em Cristo. Vejam, Jesus é uma pessoa divina. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa divina. E ele tem uma natureza divina. Sem deixar sua natureza divina, ele assumiu de Maria a Virgem, não só em Maria, mas de Maria, quer dizer, com os traços de Maria, com a carga genética de Maria, ele assumiu a natureza humana. Quando a gente é concebido no ventre da mãe, nós somos concebidos uma pessoa humana, quer dizer, um eu humano, num jeito de ser humano, corpo humano e alma humana, quer dizer, uma natureza humana. Se eu disser assim, quem é você? Eu digo, eu, esse eu é a minha pessoa. Como é que você se exprime? Como é que esse eu existe? Numa natureza. Uma natureza humana, uma pessoa humana na sua natureza humana, tem 9 meses de gestação, tem a idade certa da dentição, de começar a falar, de começar a caminhar, tem mais ou menos a mesma expectativa de vida. Então, veja, a pessoa é o eu, a natureza é o modo como o eu age concretamente. Então, Jesus, assim, tenho sede. Quem tem sede? A pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade tem sede. Aí você se assusta e diz, como uma pessoa divina pode ter sede? Como? De que modo? É a natureza, humanamente. Veja, quando Jesus diz, a minha alma está triste até a morte. Como? Na sua natureza humana. A natureza humana é composta de corpo e alma. Jesus tem uma alma humana, uma psicologia humana, toda uma vida humana igual a nossa. Mas a pessoa, o eu, o que está lá embaixo, o núcleo, o caroço, se quiser que eu diga assim, é a segunda pessoa da Trindade, é o eu divino. Pois bem, quando o Filho de Deus, o Filho eterno do Pai, se fez homem em Maria Virgem, veja, ele se fez verdadeiramente homem. A natureza não é uma roupa que eu vista e que eu tire, que eu mude. Não, a natureza faz parte de mim. A natureza faz parte do meu ser. Então Jesus é uma pessoa divina numa natureza humana. Pessoa divina com natureza humana, corpo humano e alma humana. E isso de modo inseparável. E tudo isso aconteceu no ventre da Virgem Maria. Maria é verdadeiramente mãe do Filho de Deus feito homem, mãe do Filho de Deus encarnado. Ela é verdadeiramente mãe de Deus Filho humanizado, mãe de Deus Filho feito homem, mãe do Deus humanado.
verdadeiramente mãe de Deus. Se a gente negasse que Nossa Senhora é mãe de Deus, a gente estaria negando que existe um só Senhor Jesus Cristo. Ela seria mãe de um pedaço de Jesus, de uma parte de Jesus. Aí teríamos um problema sério. Teríamos então que dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é quebrado no meio, que Jesus não é o nosso Salvador. Não, Ele só nos salva porque é uma pessoa divina, e porque é uma pessoa divina tem o poder de salvar, feito homem, e porque é homem se fez nosso irmão, se fez igual a nós, se fez solidário conosco, se fez um da nossa raça e nos redime e nos salva. Então, chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus é garantir a verdade, a efetividade da nossa salvação, a seriedade da nossa salvação. Então, não tenhamos medo de dizer, verdadeiramente é digno de bendizer-te, Mãe, ó Mãe de Deus. Veja, toda santa Mãe de Deus. Houve uma heresia antiga de um bispo chamado Nestório, que negava que Nossa Senhora fosse Mãe de Deus. Dizia, não se pode dar este título para Nossa Senhora, só se pode chamar Nossa Senhora de Mãe de Cristo. E a igreja, reunidos os bispos, em concílio ecumênico, os bispos condenaram essa doutrina, o nestorianismo. Porque se fosse... Nestório insinuava que haveria dois Cristos, um humano, uma pessoa humana e uma pessoa divina, e Nossa Senhora seria mãe do humano em Jesus. Se é isso, então não há um só Senhor Jesus Cristo, como a gente diz no credo, mas haveria dois Cristos, e portanto nós não estaríamos salvos. Então é preciso ter cuidado com isso. Graças a Deus, na Ave Maria, na segunda parte a gente diz Santa Maria, Mãe de Deus. E em toda missa a gente diz com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Você agora entende, Mãe de Deus Filho, feito homem. Porque Jesus, como diz a Escritura, é Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Que pelas preces da toda Santa Mãe de Deus, o Senhor abençoe você. Amém.